Olá, meu nome é Nicole e hoje eu vim apresentar o meu centro de memórias. Bom, aqui eu já estou mostrando a fachada e tá o nome do meu museu, que é Museu Nicole Cardoso de Oliveira, que é o meu nome completo, e tá o brasão das duas partes das minhas famílias. Cardoso vem da minha mãe e Oliveira vem do meu pai. Bom, o primeiro tema que eu vou abordar é sobre a minha pré-história, ou seja, antes de eu nascer, né? Vou começar falando um pouco sobre o meu avô paterno. Ele nasceu em Minas Gerais, em Montes Claros, e ele era metalúrgico. Ele acabou falecendo em um acidente de carro, e era para o meu pai estar nesse carro no dia que ele teve o acidente. O meu pai, ele sempre dirigia para o meu avô, mesmo com 12, 13 anos. E nesse dia não deu para o meu pai ir, graças a Deus, mas infelizmente o meu avô acabou falecendo. O meu pai era muito apegado ao meu avô, até hoje ele conta várias histórias, ele fala do quão bom meu avô era. E eu nunca conheci ele, né? Porque ele morreu quando meu pai tinha uns 13, 14 anos. Então, tava bem longe de eu nascer ainda. A minha avó paterna, ela nasceu em Minas Gerais, também em Montes Claros, e ela nunca trabalhou. Por conta do machismo da época, né? De que a mulher só tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, arrumando a casa. E ela acabou falecendo há uns 2, 3 anos atrás por conta do Alzheimer. Ela já tinha há bastante tempo, já tinha descoberto há bastante tempo. E aí, com o tempo, só foi piorando, né? E ela veio a falecer. E 2 meses depois, o meu tio, irmão do meu pai, acabou falecendo também por conta da bebida. Ele teve complicações e acabou falecendo 2 meses depois da minha avó. Foi uma época bem complicada. Bom, meu pai, ele nasceu em São Paulo, depois ele foi para Montes Claros, ficou um tempo, e depois que o pai dele morreu, ele voltou para São Paulo. E ele é caminhoneiro há muito, muito tempo. Como eu falei, ele dirigia antes de tirar a carta, antes de poder realmente dirigir, com 12, 13 anos. Então faz muito tempo que ele está nessa profissão. O meu avô materno, ele nasceu em Santo Anastácio, que é uma cidadezinha do interior, bem pequenininha. De vez em quando eu vou lá com a minha mãe visitar, que a minha avó mora lá ainda. E ele era caminhoneiro, mas ele tinha muito problema com bebida, ele bebia demais, ele era um homem muito machista, ele vivia batendo na minha avó, na minha mãe, na minha tia, no meu tio, e ele acabou falecendo por cirrose, por conta da bebida, né? A minha avó materna, ela nasceu em Lucélia, que também é no interior, e ela trabalhou no frigorífico, mas só depois que o meu avô veio a falecer, porque antes, né, como ele era uma pessoa machista, ele não deixava ela fazer nada. A minha mãe, ela nasceu em Santo Anastácio também, e hoje em dia ela é enfermeira. Há muito, muito tempo ela já se formou também. E o meu avô paterno e materno eu nunca conheci, só os que eu conheci foram as minhas avós mesmo, e agora a única viva é a minha avó materna. Contando rapidamente a história dos meus pais, eles se conheceram em Santo Anastácio, onde a minha mãe morava. A minha tia, irmã do meu pai, foi morar lá e eles acabaram se conhecendo. Eles casaram e meu pai trouxe minha mãe para São Paulo. E em 1996 eles tiveram a minha irmã, porém não foi a primeira gravidez da minha mãe. A minha mãe já engravidou outras 3 vezes e acabou perdendo o bebê. E aí a primeira filha deles foi a Samantha. E 7 anos depois eu nasci. Eu vim de surpresa, não era pra eu ter nascido, não foi nada planejado. Eu simplesmente nasci. Agora contando um pouco sobre o meu nascimento e a minha infância. Eu nasci dia 21 de agosto de 2003, estou prestes a completar 18 anos, às 6h50 da tarde no Hospital Central Sorocabana. Esse hospital acabou fechando por 10 anos e ele reabriu, se eu não me engano, ano passado. Eles fecharam por conta de falta de dinheiro. Bom, agora falando um pouco sobre a minha infância. A minha primeira escolinha foi o Pequeno Aprendiz. E eu não lembro se eu tive algum trauma, mas eu sei que eu amava ir pra escola, eu ia toda feliz. E chegou certo dia que eu simplesmente não queria mais ir. Eu deitava no chão, eu chorava, eu gritava porque eu não queria ir pra escola. E até hoje eu não lembro o porquê. Essa escola era do lado da minha casa. Bom, eu sempre amei praticar esporte desde pequenininha.
Eu gostava muito de andar de bicicleta. No dia que eu realmente aprendi, meu Deus, foi uma conquista pra mim. Aí eu não parava mais. Jogava basquete. O meu pai comprou uma cesta de basquete pra mim, deixou lá em casa e de vez em quando eu jogava com ele. Não é à toa que eu já fiz handball, já fiz futsal, já pratiquei muitos esportes. Eu já quebrei o braço com 3, 4 anos, porque eu era uma peste, né? Eu não parava quieta. E a minha mãe tava no celular enquanto eu tava em cima de uma cadeira, fiquei pulando na cadeira até que ela quebrou. Meu braço ficou preso e foi a primeira e única vez que eu quebrei meu braço. Eu era muito faladeira, em compensação a hoje, que eu quase não abro a boca pra falar com ninguém. Mas eu lembro que se você desse brecha pra eu falar, eu falava por 2, 3, 4 horas tranquilamente. E falam que eu comia muito. Isso eu não lembro, mas falam que eu ia de colo em colo, comendo a comida de todo mundo. Se sobrasse, eles me davam, se tinha, eles me davam. Eu comia demais. Falam que eu sou muito parecida com a minha sobrinha. A minha sobrinha hoje tem quase 2 anos e ela come muito, muito. É quase. Não sei, ela é tão pequenininha, mas come muito. E falam que eu era idêntica a ela. Agora falando um pouco sobre uma pessoa que eu admiro e que tenho muito orgulho, com toda a certeza do mundo é a minha mãe, porque eu acho a história dela muito bonita, o jeito que ela supera as coisas, que ela passa por cima dos problemas. Como eu falei, ela morava no interior e ela vivia em condições péssimas. Como eu falei, a mãe dela não trabalhava por conta do pai dela, e o pai dela também não trabalhava direito porque ele bebia muito. E o dinheiro que ele ganhava, ele gastava praticamente tudo em bebida, então eles viviam em condições precárias. Era ela e mais 2 irmãos, ela era a mais velha, e chegou um tempo que ela até parou de estudar, porque o pai dela falou que menina não tinha que estudar, que só tinha que cuidar de casa, mas depois ela acabou retomando os estudos. Quando ela se casou pro meu pai, ela veio para São Paulo para tentar ter uma vida melhor aqui com o meu pai. E com a ajuda do meu pai, o meu pai é imprescindível para a vida da minha mãe. Ele ajudou muito ela, assim como minha mãe ajudou também bastante o meu pai. O meu pai ajudou ela a fazer um curso de auxiliar de enfermagem. A minha mãe falou que o sonho dela era fazer esse curso. E ele falou que se ela se empenhasse de verdade, ele pagava. Ela se empenhou, ele acabou pagando, pagou o curso inteiro. E quando ela se formou e já estava atuando na área, ela fez faculdade e a faculdade foi ela que pagou, a pós dela foi ela que pagou. Depois de um tempo, os meus pais se separaram, faz uns 2, 3 anos que eles se separaram, então a minha mãe teve que sair de casa, porque a casa que o meu pai mora até hoje era da minha avó. Então a minha mãe saiu de casa, ela conseguiu um apartamento próprio, hoje eu moro com ela. Ela tem o seu carro próprio, então assim, ela tem uma boa condição, as coisas que ela quer, ela corre muito atrás pra ter, então ela é a pessoa que eu mais admiro de todas. Bom, os meus sonhos e os meus desejos, eu acho que o meu sonho que tá mais próximo de eu conseguir conquistar é a minha faculdade. Eu quero fazer a FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu tô estudando muito, me empenhando muito, porque eu sei que a USP é bem concorrida, mas se Deus quiser eu vou conseguir entrar. E o meu sonho desde os meus 13, 14 anos é ter o meu próprio apartamento e o meu próprio carro. Isso porque eu nunca gostei de ser dependente dos meus pais. Eu nunca gostei de ter que pedir dinheiro para comprar alguma coisa, eu nunca gostei. Então, desde os meus 13, 14 anos, eu tenho na minha cabeça que quanto antes eu quero ser independente, eu quero ter a minha casa, o meu carro, fazer as coisas na hora que eu quiser, com o meu dinheiro. Então, isso é uma coisa que vem de tempo já. E o meu último sonho é me casar na igreja. Sempre tive essa visão de casar na igreja, com aqueles vestidos de princesa, sempre. Acho que casamento na praia não tem graça, eu acho que o mais bonito mesmo é na igreja. E olha que eu nem sou religiosa, eu não tenho religião. Agora falando um pouco sobre uma curiosidade da minha família, não é nada que eles contavam, mas eu acho um fato interessante e por isso eu achei legal colocar no trabalho. Eu tenho 2 tias que elas não são de sangue. A minha avó acabou adotando, entre aspas, elas. A minha avó teve 2 filhos, que foi o meu pai e o meu tio, que eu falei que é aquele que veio a falecer. E a mãe dessas minhas 2 tias, na verdade, era, cara,
cada tia de uma mãe. Mas a mãe das duas não tinha condição de criar elas, e a minha avó acabou adotando. Eu coloquei entre aspas porque não foi nada no papel, não foi nada na justiça, ela simplesmente pegou para criar e cuidou a vida inteira, como se fosse uma mãe mesmo. E uma dessas minhas tias, ela foi morar em Santa Anastácia, que era a cidade da minha mãe, e foi dessa forma que o meu pai conheceu a minha mãe, porque ele ia visitar minha tia lá, e como a cidade era muito pequena, né, eles acabaram se esbarrando. E a minha outra tia, que ficou aqui em São Paulo, ela foi a que mais cuidou da minha avó quando ela descobriu que ela tinha Alzheimer. Ela foi a que mais investiu dinheiro. Dentre os 4 filhos, mesmo ela não sendo de sangue, ela foi a que mais se doou para ajudar. Bom, e a justificativa do porquê o meu book virtual é importante para o Centro de Memórias é porque, mesmo tendo contado a história bem por cima, ter contado pouquíssimas coisas que eu já passei, as pessoas conseguem ter uma ideia das coisas que eu já vivi e elas entendem um pouco sobre a minha trajetória, às vezes até se identificam. Então, assim, as pessoas entendendo mais um pouco sobre mim, porque a minha família tem muita influência na minha vida, é mais fácil até de criar laços. Bom, e ali embaixo eu coloquei uma foto da minha família inteira no aniversário de 1 aninho da minha sobrinha. E apesar dos meus pais terem se separado, eles ainda são muito amigos. A gente ainda faz almoço de família, a gente ainda viaja juntos. Então a questão da separação foi muito mesmo, porque o sentimento não era igual de antes. Mas a amizade entre os dois continua a mesma, a relação da nossa família continua a mesma, não mudou praticamente nada depois que eles se separaram. E é isso, esse foi o meu book virtual.